Por enquanto está tudo bem. A gente não está ainda no meio de uma tempestade, então eu fico mais tranquilo, porque não só porque a gente não tem tempestade aqui, mas a gente está bem longe de Nínive, e numa situação parecida com a de Nínive, com grandes peixes. São 2 Jonas que serão primeiramente arremessados do mar. Mas estamos em outro lugar, em outras águas. São outras águas, então não preciso temer, pelo menos ser lançado ao mar. Eu queria ler com vocês Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Nós vamos ler poucos versículos. Do versículo 35 ao 41. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma daquelas passagens curiosas da vida de Jesus, né? Porque é uma passagem que faz a gente, às vezes, enveredar por interpretações que não representam exatamente o que essa passagem deve representar. Por exemplo, você já deve ter escutado muitas pessoas, muitos pregadores usando esse texto para dizer o seguinte: olha, existem momentos na vida que a gente vai passar por tempestades, mas crê em Jesus, a tempestade vai passar. E se você perguntar, né, se isso é verdadeiro, eu vou dizer para você: isso é verdadeiro. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus acalma a tempestade. Se você pedir um milagre, Jesus, né, se for inclusive da vontade dele, que assim funciona, não tem nem que pedir, vai acontecer, porque é a vontade dele que prevalece. Então nós sabemos que ele cura, que ele faz tudo isso. Mas esse texto especial, ainda mais num dia como hoje, que pra gente é tão importante, é o dia que a gente para. Hoje é domingo, é o dia que a gente descansa, é o dia que a gente para, porque a gente lembra de uma das coisas mais importantes que o Evangelho nos ensina: que Jesus não veio neste mundo para fazer uma cosquinha em você e dizer assim: ei, garotão, agora eu vou te dar um presente. Olha, agora eu vou fazer um milagre na sua vida, agora eu vou mudar você. Não. Ele veio aqui apontar para Deus, para que você e eu pudéssemos cultuar a Deus, cultuando Jesus, adorando Jesus. Por que esse texto é tão importante? Porque esse texto é um texto que mostra não o Jesus que está preocupado em fazer milagres com os discípulos, demonstrar para os discípulos que ele é poderoso, mas mostrar para os discípulos que quando ele ordena ao vento, ordena ao mar, a sua palavra é autoridade divina, é a autoridade de Deus. Jesus é Deus. E você e eu podemos, ao longo da nossa caminhada, esquecermos disso e transformarmos Jesus numa espécie de meio pelo qual Deus quer fazer você cada vez mais feliz. Deus quer te dar felicidade, então ele enviou Jesus para te fazer feliz. E Jesus está aqui para que você possa ver Deus, para que você possa adorá-lo,
para que você possa bendizer o nome do Senhor, para que você possa cultuá-lo, para que você possa cultuar Jesus. Deixa eu colocar uma pulga, não, um elefante atrás da sua orelha. Estamos aqui no mar onde Jesus navegou com os seus discípulos. E mostra um texto na Bíblia em que os discípulos estavam no barco, diante de Jesus dormindo, e a despeito da tempestade, de joelhos dobrados, adorando a Deus, adorando a Ele, cultuando Jesus. Quando um discípulo de Jesus está ali, diante do próprio Jesus, adorando a Ele, se você encontrasse agora Jesus aqui neste barco, o que você faria? Pediria para parar a chuva, porque você quer ver além do mar, você quer ver tudo aquilo que o Mochico mostrou e você não viu? Você pediria para dizer, Senhor, faz esse lugar que fica tudo claro, um sol maravilhoso, porque essa viagem aqui tem que ficar marcante para mim, eu tenho que enxergar as coisas aqui, não estou enxergando nada. E você pediria para fazer um milagre? Ou você dobraria os seus joelhos e não faria nenhuma oração, cantaria hinos a Ele, louvaria o seu nome e simplesmente agradeceria o seu nome? Jesus, quando dá uma ordem à tempestade, Ele está dando um sinal aos seus discípulos de que Ele é aquele que João desde o início anunciou. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O vento é dele e o vento obedece a ele. Como a gente termina a nossa meditação de hoje? Eu e você, a gente quer obedecer a Jesus, mas a gente tem uma dificuldade enorme de obedecer a Jesus, porque parece que a gente não consegue obedecer como um vento obedece. Você vê que o vento não diz assim, não vou obedecer, fica aí, você não estava dormindo? Agora eu vou fazer meu caminho. Não, o vento na hora para. Ele ordena para que o mar se acalme, e o mar diz assim, quem é você para me acalmar? Não, o mar se acalma. Então quando a gente olha para essa passagem e tira os olhos dos discípulos e olha a natureza, a gente diz assim, meu Deus, a natureza faz o que os discípulos não fazem. A natureza obedece. E a natureza ela obedece de uma maneira sem pestanejar. A natureza obedece a Deus. Então o que isso significa? Que os peixes deste lago, que estas águas, que esse vento, que tudo ao seu redor, os pássaros, as estrelas, tudo obedece a Jesus por natureza. E é por isso que você vai olhar o vento e o mar obedecendo a Jesus, e você vai dizer, Senhor, como eu gostaria de te obedecer, como o vento e o mar te obedecem por natureza. Mas Deus não te fez para obedecer Jesus como o vento obedece, como o mar obedece, como as estrelas e como os peixes do mar o obedecem. Deus não te fez para obedecer por natureza como uma flor obedece a Ele. Deus te fez para obedecer a Jesus não por natureza, mas por graça. Porque quando você obedece a Jesus, você não obedece por natureza, você obedece por um milagre. Todas as vezes que você se prostra diante de Jesus, há um milagre acontecendo, um coração revoltado, um coração em rebelião, um coração desobediente foi transformado